Mamada dos sonhos. Quando iniciar e como fazer? Bem, eu sei que as madrugadas são longas na maternidade e toda vez que o bebê acorda durante a noite, a gente fica na dúvida se ele acordou porque tinha fome ou se existe algum outro motivo. As dúvidas são tantas que ficamos perdidas, né? De fato, os bebês não têm capacidade de aguentar longos períodos sem mamar e acordam com muita frequência e as mamães ficam exaustas. Mas afinal, eu devo dar o peito toda vez que o meu bebê acordar aos berros? Bem, é difícil de responder essa questão se a mamãe estiver com dúvida se o bebê está ou não com fome. Para descobrir o que está acontecendo, existe uma estratégia muito maravilhosa, na minha humilde opinião, que se chama mamada dos sonhos. A mamada dos sonhos acontece quando a mãe oferece leite para o bebê antes de se deitar, por volta das 23 horas. O bebê mama enquanto dorme, enche a barriguinha e, por consequência, consegue continuar dormindo por mais tempo, dando um espaço maior até a próxima mamada. O objetivo dessa estratégia é fazer com que, mesmo sonolento, que o bebê consiga mamar. Com isso, a sua fome durante a madrugada é saciada, tornando o seu soninho mais tranquilo, sem os famosos despertares. A ideia é que o bebê durma melhor durante a noite e mame mais durante o dia, tendo um sono de maior qualidade. E a mãe também ganha, e muito, acordando menos durante a noite. Dessa forma, ela terá mais disposição para cuidar e curtir o bebê ao longo do dia. Vou contar para vocês como que eu fazia com a Manu. Com a Manu bem pequena, em torno dos 3 meses de idade, eu dava a última mamada com ela acordada por volta das 8 horas da noite. E antes que eu fosse dormir, lá por volta das 23 horas, eu entrava no quarto, não acordava ela, tirava ela do berço delicadamente, colocava ela no meu peito e dava a mamada dos sonhos para evitar que ela acordasse às 2 da manhã para fazer isso. Se a última mamada fosse às 20 horas, provavelmente às 2 da manhã ela já estaria com fome e me acordaria para mamar. Com a mamada dos sonhos, ela permanecia com a barriga cheia e dormia por mais um tempo, o que era muito melhor para mim. Para quem está se perguntando sobre o momento ideal de inserir a mamada dos sonhos, bem, não existe um momento exato de iniciar a mamada dos sonhos. Tudo vai depender do que acontece na sua casa e na sua rotina com o seu bebê. É claro que quanto antes, melhor. Se você introduzir esse método desde o primeiro mês de vida, vai ser muito mais fácil dele acostumar e conseguir esticar as horas de sono. Mas também, nada impede que você comece quando o seu bebê estiver maior, com 6 ou 9 meses, caso você tenha perdido essa estratégia quando o seu filho ainda era recém-nascido. O bom de fazer isso é que, se o seu bebê começar a despertar nas madrugadas, você vai ter uma certeza que não é por fome, principalmente se o seu bebê já tiver mais de 6 meses. Como você pode ver, a estratégia da mamada dos sonhos serve para 2 coisas muito importantes. Primeiro, treinar o seu bebê para que ele se acostume a dormir saciado e por mais tempo enquanto recém-nascido, para que você, mamãe, descanse mais. Segundo, se o seu bebê for maiorzinho, você não terá dúvida sobre a fome caso ele acorde no meio da noite. Se o seu filho está acostumado a mamar a mamada dos sonhos e mesmo assim ele desperta à noite, pode ser alguma associação negativa do sono, ou seja, o seu bebê precisa de estímulo para dormir e sem esse estímulo ele não consegue voltar a dormir sozinho. Às vezes o bebê acorda pela necessidade de sucção para conseguir voltar a dormir. Isso pode acontecer com o peito, mamadeira e até chupeta. Esse tipo de associação faz o bebê acordar mais vezes na noite, pois cada vez que termina o ciclo de sono, ele precisa daquele estímulo para dormir. Tente oferecer o peito quando perceber que é fome, e fazendo a mamada dos sonhos, você deixará de fora toda a dúvida que existia dentro de você até então. Aí você pode tentar oferecer a chupeta nesses despertares noturnos do bebê, porque se for somente associação pela sucção, a chupeta fará o trabalho perfeitamente. Mas essa associação negativa do sono também pode ser colo, ninar no colo, ou algum hábito que você, mamãe, sem querer, pré-estabeleceu para ele. É claro que vale a pena lembrar que as coisas nem sempre vão acontecer maravilhosamente bem nas primeiras tentativas e que tem bebê que não vai conseguir mamar dormindo e você vai precisar trocar uma fralda com ele sonado para que ele esteja um pouco mais acordadinho para conseguir mamar. Milhares de situações podem acontecer quando você resolver iniciar essa estratégia,
mas não desistam. Não deu certo nas primeiras vezes? Reveja o que pode estar saindo errado e tente novamente. Eu me dei muito bem, mas meu começo também não foi maravilhoso não. Demorou para a Manu entender que eu colocava ela no peito para mamar e não para dormir. Mas eu insisti. Tentei coisas diferentes, como por exemplo, deixar a luz mais clara no quarto, o que foi péssimo, e ela chorava. Tentei conversar um pouco para ela acordar, mas isso também foi negativo, porque ela despertava mais. E tentei trocar a fralda com ela dormindo, e super funcionou. Então eu entrava no quarto dela com tudo escuro, trocava a fralda com ela no berço e ela não acordava, mas ficava meio sonolenta. Aí eu colocava ela no peito. Gente, é claro que no começo eu fazia tudo isso com muito medo de acordar e me dar muito mal. Muitas vezes deram errado, mas a maioria funcionou muito bem, até que virou uma rotina e a Manu entendeu o que ela precisava fazer. Nem sempre as coisas novas serão aceitas pelo bebê logo de cara. Mas se você considera importante ensinar o seu filho a dormir por períodos mais longos desde pequeno, você precisa investir para que isso dê certo. Então tente muito. Se o seu bebê continuar acordando pela madrugada, apesar da mamada dos sonhos, considere a possibilidade de configurar o seu despertador para mais uma mamada. Por exemplo, se o seu bebê continua a acordar às 3h30, programe o seu despertador para as 3 da manhã. A ideia é alimentá-lo antes que ele acorde. Assim, a mensagem passada é: eu estou oferecendo o alimento que você precisa e isso não está relacionado ao choro. Também confesso que mamadeira nessa hora funciona melhor e é mais fácil, com menos chance de dar errado, mas tudo é treino. Se você treinar o seu bebê a ter essa mamada dos sonhos, ele vai dormir mais, isso é fato. O que faz o bebê dormir mais é a saciação. Quanto mais saciado e de barriga cheia seu bebê estiver, mais ele irá dormir. E com o passar do tempo, os bebês começam a esticar até às 6 da manhã, 7, 8 horas de sono direto. Não é uma maravilha? Tentem em casa, mamães. A mamada dos sonhos vale ouro. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.